Bom, deu certo. Boa noite. Aguardando esse pessoal chegar, nossos convidados. Ei, Crid, eu já até contei para o Dado que você tem sido a primeira sempre. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Já tô doida para te conhecer pessoalmente. Boa noite. A gente demorou uns minutinhos porque a gente não estava com conexão. E aí eu tive que reiniciar o celular para começar. Mas que bom que deu certo, né? Então vou aguardar mais um minutinho. Chegar mais alguém. Queria comentar com você que a gente tem na... Pois é, que bom! Nós também. A gente está chegando ao fim dessa jornada. Então, para quem ainda não chegou, mas vai assistir esse vídeo depois, essa é mais uma live do projeto Arte do Amor Sagrado da Comunhão Íntima. Ei, Andréia, querida! Tudo bem, prima? Então, para vocês que já estão aí, já me conhecem, mas eu vou apresentar meu convidado especial dessa noite. A gente está fazendo a série de lives especiais, né, com convidados, depois da nossa jornada de lives individuais. E essa noite eu estou aqui com o meu convidado mais especial e eu gostaria que ele se apresentasse para vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui participando com a Larissa dessa live. E o meu nome é Jorge Aguiar, mais conhecido familiarmente como Dado Aguiar. E a gente vive aqui nessa fazenda já há 15 anos juntos. Então tem sido um prazer enorme essa nossa convivência, essa nossa vida aqui no campo e trabalhando na fazenda aqui. Sim. São 15 anos já morando no campo, né? Quem diria? Quando a gente olha para trás, parece que foi ontem, mas muitos anos se passaram. E foi exatamente o período de convivência com o Dado. A gente vai falar um pouco disso, mas antes eu queria alinhavar, e para quem vai nos assistir que ainda não conhece o projeto Arte do Amor Sagrado e da Comunhão Íntima, eu queria relembrar o roteiro, né? Essa sequência de lives que a gente está costurando para chegar nesse tema de hoje, que é o amor maduro, o amor sagrado. A gente começou falando sobre consciência corporal, depois conectamos a consciência corporal com consciência emocional, que é um trabalho que tem fundamento no renascimento, especialmente na minha linha de formação em renascimento, que é a inteligência emocional Bioflow, que eu sinto que é a grande base que estrutura esse projeto, porque é a partir dela, dessa consciência, que a gente chega na sexualidade, no relacionamento afetivo e amoroso, com potencial para transformá-lo em uma comunhão íntima, né? A gente vem falando sobre isso, sobre esse trajeto. E quando a gente perpassa esse tema da consciência corporal, a gente fala muito a respeito dos maiores bloqueios que nos impedem de trilhar essa jornada, e uma grande parte deles se ancora, infelizmente, em traumas sexuais. Então a gente trouxe 2 lives falando do tema cura sexual, uma com Arthur Grossi, terapeuta tântrico, e a live passada com a Renata Vanucci, em que a gente falou da terapia dos Yoni Eggs, né? E na semana que vem, nós vamos coroar essa sequência de lives especiais com um convidado que a Crid conhece, não sei se a Andrea conhece, outros daí provavelmente conhecerão, que é o Ronald Fuchs, que é meu mestre de Tantra, que é a grande inspiração para esse trabalho, porque o Tantra e o Renascimento, na minha vida, na minha formação, vieram desse mesmo mestre, foi onde tudo começou. E hoje eu tenho o prazer de conectar esses assuntos e ainda tê-lo como apoiador e parceiro para nos trazer essa visão de 40 anos dedicados a compartilhamento do Tantra no Brasil e no mundo inteiro, né? Então nós vamos fechar com esse tema na semana que vem, o Tantra sagrado nos relacionamentos, falando especificamente disso. Mas hoje a gente não está aqui para falar especificamente do Tantra,
né? A gente vai estar trazendo uma visão do relacionamento sagrado, do amor sagrado, a partir de um relacionamento já maduro, de pessoas de meia idade. E falar como que a comunhão, ela tem uma visão muito mais ampla, né, dentro de um relacionamento como o nosso, do que só a visão do Tantra em nível de sexualidade, em nível de comunhão íntima. Portanto, a gente fala aqui de comunhão que é conquistada de diversas formas e ao longo de muitos anos de relacionamento, né? Por isso que eu convidei o Dado para compartilhar um pouco com vocês o que nós hoje poderíamos falar que a gente sente que existe de especial no nosso relacionamento. Por que a gente considera o nosso relacionamento um relacionamento maduro e, portanto, sagrado, né? No sentido do amadurecimento que se conquista a dois. E queria que você falasse um pouco sobre o que você pincela. E é tudo novidade, a gente não treinou. Eu tô doida para ouvir. O que você vê de especial hoje, que a gente poderia dizer que é uma conquista do nosso relacionamento? Eu acho uma conquista o relacionamento à medida que ele vai se acontecendo no espaço do tempo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai compreendendo, vai vivenciando muito mais intensamente, a gente vai compreendendo mais a sua parceira, compreendendo aonde você pode ajudar, onde você precisa ser ajudado, essa comunhão da troca, das experiências em comum, o engrandecimento do seu ser como pessoa, no seu íntimo, né? Como ser humano, como alma. E no relacionamento, isso vai, quando você tem essa comunhão, você vai enriquecendo esse relacionamento. E isso vai te engrandecendo. Você vai conquistando, o seu próprio conhecimento e o conhecimento melhor em relação à pessoa com quem você está convivendo. E isso, ao longo do tempo, faz com que você tenha um nível de relacionamento muito melhor ao longo do tempo, porque isso vai te amadurecendo, amadurece o relacionamento em si. Então, obviamente, todos nós temos grandes dificuldades nos relacionamentos. Eles acontecem, mas eles também são obstáculos quando a gente são transpostos, eles fazem com que nós tenhamos uma evolução maior no nosso relacionamento e conosco mesmo. Então, são os nossos aprendizados, são as compreensões em relação ao outro, onde você deve ceder e aonde você também não deve ceder, né? Então, esse amadurecimento é o que é muito bacana num relacionamento que vai perdurar ao longo do tempo. Essas compreensões todas, esse crescimento, que é muito bacana e é muito bom. Sim. Eu queria, antes de falar, né, do meu ponto de vista, perguntar, Crid, André, se vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem, que a conexão aqui nem sempre é muito boa. Caso vocês não estejam ouvindo com clareza ou nos vendo bem, dá um sinalzinho aí para mim, por gentileza, tá? Para a gente ficar ciente do que está acontecendo. Então, da minha parte, eu queria ressaltar seria o veículo para a conquista disso que o Dado está falando, que é a questão do diálogo consciente. Porque eu acho que esse amadurecimento, esse entendimento mútuo, essa compreensão que ele fala, tem um grande propulsor, que é o diálogo. E diálogo, como eu falei em uma das lives, a gente falou muito claramente a respeito do diálogo consciente, ou seja, o diálogo tântrico, né? A importância que é a gente aprender a dialogar, porque parece que é simples, mas não é. Aprender a dialogar, qualquer um aprende a conversar direito, não é assim.
talvez seja um dos grandes desafios da humanidade, se não o maior, né, gente? A gente dialogar e não ter um monólogo, ou ter uma fala impositiva, ou ter uma fala unilateral e que não se escuta. Então, quando a gente fala de diálogo, a gente fala de uma construção. A gente aprende a dialogar com uma pessoa, não é num dia, 2 dias, uma semana, a gente aprende ao longo de uma vida. E eu acho que isso é uma das grandes conquistas de um relacionamento afetivo, é a construção de um diálogo consciente. E eu vejo muito que a gente conquistou isso, porque não é fácil. Por exemplo, eu posso falar de você, né? Dado sempre foi uma pessoa muito fechada. E é uma característica, né? A gente não pode dizer que é um problema, um defeito. É uma característica de muitas pessoas serem muito fechados, né? Não abrirem coração, não falarem muito de intimidade, não falarem muito do que estão sentindo. Isso talvez sim tenha sido o maior desafio para mim. E eu sempre falei isso com você, né? Da importância da gente colocar para fora. Fala o que você está sentindo para eu poder te apoiar, né? Me fala o que está passando na sua cabeça, no seu coração, para eu não ficar aflita. E isso foi sendo conquistado. E hoje eu sinto que a gente tem um diálogo não só mais fácil, mais aberto, mas especialmente muito livre. Que se eu puder dizer assim, num relacionamento e no nosso em especial, uma qualidade que eu acho maravilhosa é a liberdade. A liberdade de ser completamente autêntica, de sermos espontâneos. E isso também não é fácil. Né? Então, para quem não viu, gostaria de mergulhar um pouco mais, eu recomendo rever essa live que a gente fala um pouco do método, né? Como é que é esse método de conquistar um diálogo consciente? E tem muito a experiência da empatia, de se colocar no lugar do outro, sempre. E eu falei muito, e especialmente, a conquista da consciência emocional, que é a gente escolher o momento e a hora de falar as coisas. Então, acontece muito com todos os relacionamentos, acontece com a gente, e não é uma constante, mas quando acontece algum tipo de situação, de impasse, né, emocional, que a gente ferve um pouco por dentro, que a gente se exalta, fica chateado com alguma coisa, eu faço muito esse exercício de aguardar o momento certo para falar. Não só porque ele é uma pessoa de pouca, né, de pouca expressão do íntimo, mas também porque essa é a maior chave da comunicação tântrica. É a gente acolher a questão que está sendo que está desafiando a gente e levá-la para um momento e uma situação ideal para cuidar daquilo. Né? E aí, naquele momento, olha, vamos conversar? Né? Aquele momento, vamos conversar agora? E aí a gente já sabe que é assunto que é. Quando isso acontece, o vamos conversar agora, a gente já sabe, já passou aquele furacão, o impulso da raiva já foi embora, que aqui é a angústia, aqui é a raiva que moram. Né? Na consciência corporal a gente fala muito isso, a importância, inteligência emocional, bioflow, é uma das principais ferramentas que eu conheço para a gente entender que naquele momento da turbulência, onde que a turbulência está no nosso corpo e o que ela está nos dizendo. Ei, Romana querida, ela está nos dizendo o quê? Que a gente está com raiva, que a gente está com medo, que a gente está com angústia, que a gente está com qualquer tipo de sensação ruim, e se a gente reconhece, a gente sabe que daquela maneira a gente não pode se expressar. Naquele momento, a gente não tem condições de estabelecer um espaço propício para ser um diálogo construtivo. E isso a gente conquistou muito, né? E a gente pode dizer, eu queria até ver se você quer completar sobre isso, mas eu posso dizer que, no nosso caso, para quem nos conhece, algumas aí, Romana entrou, nos conhece bem, nosso relacionamento é muito pacífico, sabe? É harmônico, é aquela... A gente respira sossegado, né? A gente pode contar nos dedos as últimas vezes que a gente teve atritos significativos, eles são muito raros ultimamente, mas não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. É um aprendizado, né, que a gente vai tendo e vai, de fato, vai amadurecendo, né? E vai respeitando esse momento importante de você se colocar e você também ouvir a outra pessoa e tudo. Então, esse aprendizado do momento certo de fazer
essa conversa, ter essa conversa, também de não deixar de ter essa conversa, que isso é muito importante. Muitas vezes a gente, não, deixa para lá, isso já passou. Não, essas coisas têm que serem colocadas e colocadas para você lavar a sua alma, né? Que é importante. Você lavar a sua alma e poder ter um feedback da outra pessoa com quem você se relaciona para poder construir isso. Não pode ser unilateral, né? Então, é uma construção sempre a dois e é um aprendizado constante. É um aprendizado que nunca para, ele é constante. Sim, e sobre isso de poder falar e saber que o outro vai escutar em paz, né? Porque eu vejo assim, pelo menos como mulher, e querido Breno, que honra. Como mulher, eu falo que a gente tem essa essência do cuidado, né? E isso é muito forte em mim. Eu vou falar um pouco disso do meu principal aprendizado com o Renascimento. E enquanto cuidadora, a gente tem essa coisa assim, o medo de machucar o outro, né? Não sei se as mulheres que estão aí reconhecem essa sensação. Então, às vezes a gente está com uma coisa muito apertada, muito sofrida, guardada, e a gente quer falar, mas a gente fica com medo de magoar o outro, de ferir o outro, porque se a gente for ser espontânea, de verdade, honesta conosco mesmo, a gente precisa falar a verdade, e a verdade às vezes fere o outro. E eu lembro no começo do nosso relacionamento, era muito difícil o silêncio do Dado. Era um silêncio que me doía na alma e eu não conseguia romper aquele silêncio. E até eu entender que a maneira dele de processar as emoções dele era entrando na caverna, eu sofri demais, mas muito. Por quê? Porque eu ainda tinha aquele impulso muito forte de querer resolver as coisas na hora. Eu não sabia, não tinha maturidade para esperar, como eu falei, acolher a situação e levar para o momento ideal. Não, era impulso, impulso jovial. E eu acho que o amor maduro traz isso, ele traz esse respiro. Não é, as coisas não acontecem mais na urgência, as coisas acontecem na paciência, né? Na sabedoria, da maneira, do cuidado, né? Da forma de falar. E aí o que a gente vê com isso é que quando a gente, na verdade, consegue, da maneira correta, no momento correto, sermos verdadeiros, e olha que às vezes a gente fala coisas muito duras, né? Verdades que doem muito no outro, mas a gente está falando com doçura, a gente está falando com respeito, e o outro sente que em volta disso existe um amor verdadeiro. Porque isso que a gente chama de amor incondicional, é uma coisa tão desafiante, assim, parece uma ilusão, mas eu vejo que dentro de um relacionamento real, de seres humanos, de casais que estão muito tempo juntos, o que é isso? É a gente receber aquilo, sentir aquela dor, às vezes, profunda, aquela facada que está no coração, quando chega uma coisa que a gente não está esperando, mas aquilo está envolto, embrulhado num amor que a gente tem como seguro, a gente tem certeza que ele existe. E que é ele que está levando aquela mensagem, então muda tudo. Né? Isso aconteceu recentemente conosco, a gente precisou ter diálogos difíceis, e eu vou falar disso, da minha mudança depois da experiência do Renascimento, que me mudou muito, que fez com que muitas coisas tivessem que ser ditas, mas nós nunca tivemos tanta paz entre nós, falando coisas tão difíceis de ouvir, como nos anos anteriores. Né? Então eu falei, nossa, como que é ouvir uma coisa tão dolorosa e uma paz maior do que antes, né, convivendo com isso. Eu vou contar um pouco dessa história. Você quer complementar antes de eu continuar? Não, acho que... É isso. A outra coisa, um outro fator que eu falo, assim, da minha parte, que eu vejo, que eu comentei já com algumas pessoas, que eu vi que foi uma grande mudança no nosso relacionamento, que, gente, para quem não sabe, nós temos 2 filhas, elas ainda são muito novas, né? A gente tem a Liz de 8 anos, faz 9 em junho, junto com o tio Breno, que tá aí no mesmo dia, e a Isis faz 7 anos amanhã, né? Eu fui uma mamãe tardia, Dado já era pai. Então são os nossos grandes presentes para esse mundo. Eu falo que nada é por acaso, que a nossa união veio de uma maneira muito inusitada. Eu vou só fazer um parêntese, né? Quando eu conheci o Dado, foi através de falas da minha mãe. O Dado era para ser meu irmão,
meu irmão postiço somente. E na verdade ele era filho do companheiro da minha mãe. Quando a gente se conheceu como irmãos, essa irmandade durou só um dia. Então nós temos duas filhas que são netas legítimas do pai dele e da minha mãe, né? Que viveram um grande amor. Então eu falo que tudo isso aconteceu para que essas duas meninas estivessem conosco. E a gente tem nessa história períodos em que a gente, apesar de termos nos encontrado aqui na fazenda, no momento em que eu estava vindo experimentar a vida no campo, eu estava vindo plantar arroz negro, resgatar as raízes rurais, né, da família dele, a gente ainda estava tateando assim, o que era o nosso horizonte de vida. Isso foi sendo construído, esse enraizamento na roça, essa paixão que nos une hoje, que é o trabalho no campo. Mas de verdade, houve um momento na nossa história que foi quando a gente resolveu investir muito na plantação de ervas. Que para quem não sabe, eu cultivo ervas medicinais desde quando eu cheguei aqui, já tem 15 anos. E teve um momento em que Dado se entusiasmou com aquele projeto da gente investir numa agrofloresta medicinal e começamos a mexer na plantação juntas. E ele passava até mais tempo lá do que eu, no meio das plantas, e eu comecei a ver que alguma coisa estava acontecendo ali, que a gente estava entrando numa aura de paz e que ele estava sendo muito transformado, que hoje eu sei que foi pelas minhas plantas também, que agora são nossas. E aí hoje eu posso dizer que isso foi sendo intensificado e agora mais do que nunca, o que eu vejo que alguns casais perdem isso ou nunca conquistaram, é um horizonte comum. Eu já falei isso, eu acho que em algumas lives, e falo especialmente em nome das mulheres de meia idade, que às vezes começam a investir muito em autoconhecimento, fazer cursos, formações, especialmente quem, como eu, trilha a área da terapia holística. E eu ouço muitas mulheres falando que elas estão nesse mergulho, olhando para um lado ali no horizonte, e de repente o companheiro está olhando para outra direção. E quando vê, essas direções vão ficando cada vez mais distantes, né? E isso faz com que o relacionamento, às vezes, não se sustente mesmo. Né? Que ele chegue num ponto de altíssimo risco de não ter ponto de retorno. E o que a gente tem aqui é a conquista de um horizonte comum. Então eu vejo que é fundamental para um casal encontrar um projeto de vida comum. Né? A gente conhece muita gente que gosta de roça, né? Especialmente homens que são fazendeiros, mas as esposas nunca gostaram da roça, então eles vão para a roça sozinhos. Às vezes o contrário. Não significa que o projeto de vida é estar na roça, né? No campo ou na cidade, mas a gente tem hoje um projeto em comum, que é estar no campo, né? Mas eu acho também que, além desse projeto, é fundamental a maneira como você se coloca diante da vida, né? A maneira como você vai conduzir esse seu relacionamento, né? Essa autenticidade, essa abrir o coração, falar aquilo que lhe passa no seu íntimo, né? E então, quando isso acontece de verdade, esse amor, com certeza, ele ganha muito. Aí você tem duas pessoas que trilham a mesma direção, né? Então, isso é muito importante, muito fundamental para que esse relacionamento evolua, amadureça, cresça e prospere, né? Sim. E quando eu falo no projeto do campo, é que a gente hoje tem um projeto de plantio, né, de produtos orgânicos, de uma alimentação muito especial, cada vez mais preocupados somos com essa fonte de energia vital da nossa vida, né, que é a água que a gente bebe, o alimento que a gente come. Então a gente tem um trabalho, um estar na vida todo direcionado para essa saúde integral. E o plantar, né? A agricultura é esse grande projeto que nos une hoje e que, por mais que sejamos pessoas tão distintas, né, tão diferentes, como normalmente são os casais, né, gente? São os complementares opostos. A gente encontra nesse projeto de vida em comum aquele fio, né? Aquela conexão que alimenta o relacionamento todos os dias. No diálogo, né, no que tem para contar um para o outro, mas especialmente dentro da alma.
a gente está buscando uma coisa que é muito maior do que simplesmente um trabalho. Né? Então, como Com todo, certeza. né, tudo que a gente está construindo aqui nesse projeto está baseado em consciência. Essa é a palavra que une todas as nossas lives, que une todo o propósito do projeto, a Arte do Amor Sagrado e da Comunhão Íntima. Quando você tem esse direcionamento, essa maneira de ver o mundo, as duas pessoas têm essa mesma maneira de ver, encarar o mundo e a vida, né? Então, isso, obviamente, faz com que você caminhe na mesma direção e isso seja muito mais harmônico, né? Uhum. Então, isso, sem dúvida, acrescenta muito no relacionamento, né? Isso facilita demais e você caminha na mesma direção. Isso Gera é muito entusiasmo, né? importante. Entusiasmo. Fora que tudo que a gente escolhe fazer demanda energia. Tudo na vida, né? E um dos grandes aprendizados dessa fase do outono, para quem não assistiu também a live do Outono da Mulher, esse é um grande foco do meu trabalho agora. Esse outono da mulher é essa fase em que nós estamos de meia-idade, em que não somos mais totalmente focadas na maternidade, né? Os nossos filhos estão crescidos, as minhas até que nem tanto, mas eu já sou uma mulher de quase 50 anos. Então, o nosso foco, ele começa a sair do fora e voltar-se cada vez mais para o dentro, né? E esse dentro, ele começa com essa palavrinha consciência, autoconhecimento, esse reconectar-se, né, com quem nós somos de verdade. O tempo começa a mudar, né? A gente começa a mudar a balança da dedicação de funções de fora para dentro. E isso demanda da gente essa mudança de perspectiva. Então, compartilhar um projeto de vida em comum também tem a ver com a gente desgastar-se menos. Então, se cada ação da minha vida, cada pensamento, cada ação demanda uma energia física, uma energia emocional, uma energia anímica, se eu tenho uma dispersão muito grande, eu já tenho uma dispersão de energia, né? Então a gente está tentando, com muita dificuldade, o principal desafio da vida de uma mulher que é mãe de família, que tem um relacionamento, que tem projetos e sonhos pessoais, é arquitetar essa teia de objetivos e de demandas e manter aquele núcleo ali de energia vital para continuar sustentando tudo isso. Ontem até citei numa postagem aquele livro da Anne Morrow Lindbergh, que é O Presente do Mar, que é um livro que fala essencialmente sobre isso, né? E a gente, quando tem projetos diferentes no relacionamento, você tem que gastar no seu projeto de vida toda a energia sua. Não tem alguém contribuindo com energia para aquele projeto que é individual. Né? Então, a gente tem no relacionamento um projeto que é de dupla, que é indiscutível, que são os filhos. E nem sempre os casais conseguem ter comunhão de energia para cuidar de filhos. Né? Tem muitos casais que entram tanto em embate na educação dos seus filhos, na condução dessas vidas, né? Que acabam se degladiando. Então, a gente conquista isso, é uma coisa que eu falo que das maiores qualidades que eu vejo no Dado, eu já falei com ele, vou falar aqui novamente em público, é a paternidade, né? Eu tenho admiração, uma reverência pelo pai que ele é. Então, a gente tem esse propósito em comum, que são as nossas filhas, ele é muito bem harmonizado entre nós. E a partir do momento que a gente tem um projeto de trabalho juntos, mesmo que não seja o mesmíssimo. Então, por exemplo, esse trabalho agora que a gente está fazendo, a gente começa a delinear alguns produtos que vão sair daqui, desses temas, que nós vamos fazer em comum. Se eu não tivesse o apoio dele, eu ia ter que trazer uma energia de fora, me desgastar para procurar isso, me desgastar para trazer uma pessoa que não me conhece para dentro desse projeto. Então, mais gasto de energia. E se a gente não tivesse agricultura em comum, imagina a gente, ou só você sozinho, ou eu sozinha, tendo que dar conta desse grande objetivo que é alimentar a nossa família de forma natural e orgânica. A gente não tem mais braço para enxada. Nós estamos já numa fase de precisar nos poupar. Então, até isso, né? Energia é tudo, é vida. Quanto mais energia a gente perde, menos vida nós teremos. Então, ter um projeto de vida em comum é algo que nos resguarda fisicamente, emocionalmente
e também espiritualmente, né? E cria esse laço que eu acho que é o mais significativo na nossa vida hoje. Certamente. Mas revendo o que eu falei agora mesmo, nem sempre foi assim. A gente já teve muito embate. Já falei com ele recentemente, já teve momentos que eu achei que ia romper tudo, que a gente não ia continuar junto. Acho que ele levou um grande susto quando ouviu isso, mas foi no momento, uma necessidade de ser totalmente espontânea e real, né? Verdadeira comigo, eu até falei isso com ele. E eu queria comentar um pouco, e até ouvir o Dado a respeito dessa mudança de rota que aconteceu e que foi recente no nosso relacionamento, que tem a ver com um tema que a gente está discutindo aqui há muito tempo, que é a inteligência emocional Bioflow. Basicamente, esse trabalho é um trabalho de consciência, né? Tomada de consciência, e de uma forma, gente, foi absolutamente transformadora e impactante na minha vida. Eu sabia que renascimento era algo muito importante. Eu tinha vivido muitas experiências de renascimento com o Ronald, né? O Ronald Fuchs, que foi meu mestre de renascimento, continuou sendo meu mestre de Tantra e que participa desse projeto. Mas eu tinha feito muitas experiências em grupo e com uma linha de renascimento que não é a que eu conheci recentemente, né? Quando eu perguntei ao Ronald se ele ainda daria formações em renascimento, ele já tinha parado de trabalhar com renascimento e estava totalmente focado no Tantra. E aí ele me indicou, né, pessoas para procurar. A Fanny Van Laer, que foi uma das alunas dele, e junto com Walter Corsia, hoje eles têm o Instituto Bioflow. E eu os procurei e acabei fazendo a formação completa, a gente chama de formação pessoal, e foi uma loucura. Foi em 2019, foram 3 fases de imersão, de formação, e ali eu entendi com clareza, com profundidade, o que era consciência corporal. E é um pouco do que a gente compartilha teoricamente aqui nas primeiras lives, e a gente vai ter oportunidade de oferecer um pouco dessa ferramenta para quem entrar nas jornadas que eu vou falar. Mas sobre o nosso relacionamento, qual foi o impacto? À medida que a gente vai conhecendo, através dessa ferramenta, o nosso corpo, o que a gente vai descobrindo? Que o nosso corpo guarda, né, ele somatiza, ele tem aqui registrado em níveis extremamente sutis e profundos todos os nossos traumas emocionais. E isso vai construindo carcaças neuróticas e processos de compensação emocional e projeções nossas diante da vida, de uma máscara que a gente usa para sobreviver a essas dores. E isso normalmente acarreta o quê? Acarreta um estar na vida de forma que não é a real, não é a verdadeira, porque não é a nossa verdadeira essência. A gente usa uma terminologia que é um estar na vida a partir de uma mentira pessoal, que é uma compensação desses traumas. Então, se eu tenho um trauma, por exemplo, eu vou falar da minha situação para vocês entenderem. O meu caso, vou tentar ser bem sucinta porque é complexo. A Fanny identificou muito claramente, não era só meu caso, mas isso é relativamente recorrente, mas no meu caso foi o padrão da salvadora. Então tem uma série de motivos para eu ser um padrão de salvadora, tem a ver com o momento do meu nascimento, o processo do meu nascimento cesariana, tem a ver com o momento quando eu cheguei numa situação totalmente relacionada ao meu pai. Mas então eu, muito pequenininha, bebê ainda, comecei a ter impactos emocionais que me levaram a sentir um grande abandono, né? Um abandono da figura paterna, abandono da figura masculina. E por uma certa circunstância da personalidade do meu pai, dos acontecimentos daquele momento de vida, eu fui me tornando aquela criança e depois aquela jovem, hoje adulta, que fazia de tudo para não ser abandonada novamente. E especialmente fazia de tudo para não criar no meu pai uma situação de desamparo. É muito complexo isso, né? Mas é uma pessoa que em algum momento da vida daquele bebê, ela se coloca num lugar de vítima. Então, olha que complexo, Marília tá aí, Marília parteira, bem-vinda, que honra. Talvez a Marília me entenda. Esse bebê parece que é um serzinho ainda sem experiência nenhuma, mas tem uma experiência anímica e espiritual enorme. E emocionalmente, aquele bebê ele não sente uma emoção. Um bebê é a emoção.
O bebê é a mãe, o bebê é toda a sensação que a mãe tem, 100%. Então, aquela pessoa que naquele momento se colocou como vítima, que no caso era meu pai, ele começou a construir em mim a necessidade de protegê-lo, de cuidar dele, para que ele não se sentisse mais vítima de nada. Então, desde os primeiros momentos de vida, a gente vai aprendendo a cuidar do outro para não deixar o outro desabar, né? Para não deixar o outro inseguro, para não deixar o outro se sentindo vítima de nada. E a gente vai construindo uma personalidade em cima dessa sensação emocional que é muito complicada. E como que isso se traduz? Esse bebê que começou a sentir que ele podia ser causa de um sofrimento de uma pessoa, então passou a ter cuidado o tempo inteiro para não deixar aquela pessoa sofrer, então estava sempre salvando aquela pessoa, esse bebê se tornou uma criança com mania de perfeição, uma criança que não dá nenhum motivo para nenhum tipo de desgosto, a criança perfeita, a filha perfeita, tudo lindo, tudo certo, Caxias, responsável, que é ótimo, foi ótimo, e eu sempre me senti amada, sempre me senti ótima, admirada, apoiada, sim, e foi muito positivo. Mas lá no meu inconsciente tinha uma coisa que estava muito complicada, que era, eu, Larissa, preciso gastar toda a minha energia, fazer todos os meus esforços, até o limite do suportável, para cuidar dos outros, para que os outros não fiquem mal. E para que os outros me amem eternamente, para que eu nunca seja abandonada de novo. E aí o que acontece com isso? Acontece que não respirar, né? Normalmente as pessoas que têm problemas respiratórios, hoje, entrada do outono, obra em casa, poeira, mofo, né? O nariz não respira. E eu sabia que por trás disso existia muito mais do que os fatores alergênicos. Existia uma situação emocional que precisava ser olhada. Então, o não respirar e o estar sempre no desgaste da energia até o extremo, fazendo tudo pelo outro, levou a um desgaste que algumas das mulheres aí podem reconhecer. A gente termina o dia exausta, exaurida, de tanto estar cuidando de tudo. Cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da vida, cuidando para que nada saia do lugar, para estar tudo perfeito. Ou porque você sempre acha que pode dar mais e que o seu esforço é necessário. E aí eu descobri que, na verdade, não era necessário. E que eu não precisava fazer isso para ser amada. E que eu não precisava fazer isso para que ninguém desabasse em volta de mim. E que era uma questão minha. E eu, quando eu descobri isso com o Renascimento, foram 3 imersões. Eu revivi o meu nascimento dentro d'água, viu, Marília? Eu estava lá, porque depois que a gente termina todas essas 3 fases da formação pessoal, a gente tem a permissão para respirar dentro da água morna, com snorkel. E é muito profunda a experiência. Então, eu liberei uma série de tensões, uma série de dores, uma série de traumas. E aí, quando eu saí dessa experiência, fui me transformando, e eu não parava de falar no assunto, compartilhava tudo com o Dado. Quando eu saí dessa experiência, eu entendi que eu, Larissa, precisava me amar e me cuidar em primeiro lugar. Não importava o resto do mundo. Até mesmo eu era mais importante que as minhas próprias filhas. E mais importante que ele. Então, quando eu virei essa chave e que eu entendi que eu não precisava mais fazer um esforço extremo para ajudar ele a sair das angústias dele, ou para situações que eram desafios dele, não eram meus, até mesmo para cuidar das minhas filhas, eu tinha que estar eu bem íntegra, inteira, para ter energia e amorosidade, tranquilidade para dialogar com elas. Mudou tudo, gente, mudou tudo. E aí eu comecei, vamos falar agora, entrar nisso, e eu vou querer muito que você comente a sua impressão, como que isso impactou no relacionamento? O que mudou entre nós como casal? Mudou que esse cuidar sempre do outro fazia com que eu tivesse um comportamento de ter que estar disponível, ter que estar sempre atento às necessidades dele, ter que ajudar quando ele estava bravo com alguma coisa, quando ele estava magoado, quando ele voltava para a caverna do silêncio dele, não queria dialogar. Eu ficava fazendo aquele esforço para ajudar ele a sair do buraco, ajudar ele a sair do buraco. E aí eu entendi que não.
eu precisava descansar, eu precisava fazer as minhas coisas, eu precisava largar ele lá com os problemas dele e cuidar de mim, ou depois cuidar das crianças. Que eu não precisava estar uma mulher pronta, né, para namorar quando chegasse na cama de noite, porque eu queria era dormir. Era a coisa mais essencial e continua sendo para mim hoje, com a minha idade, com a minha demanda de trabalho. Eu preciso dormir cedo, eu sou a mulher do dia, eu não sou da noite. Quando eu assumi tudo isso com naturalidade, sem me preocupar com o que ele ia pensar, nem ninguém ia pensar, mudou tudo. E foi nesse momento que eu coloquei essas verdades para ele de uma forma muito natural, né? Sim, exatamente, Crid, né? Quando a gente compreende que a gente está em primeiro lugar, as coisas ficam naturais. Isso, a gente sai do esforço para ir para a naturalidade, para a autenticidade. E o que aconteceu para minha surpresa? Ao invés dele ficar magoado comigo, o sentimento que eu tive é que foi um alívio para mim. Foi tudo feito num momento em que, mais do que nunca, a gente estava numa conexão maravilhosa. E eu sinto que isso nos uniu muito mais. E hoje eu tenho um olhar, vamos dizer assim, a gente vai reconquistando a paixão, reconquistando a vontade de estar junto, reconquistando a admiração. É quando a gente é a gente. Quando a gente não está fazendo o papel da nossa natureza divina, da nossa essência, quando a gente está agindo a partir de um esforço ou de uma máscara, gente, a vida é toda um suor, é todo um trabalho incansável, desgastante, que tira a vitalidade, tira a alegria de viver. Então, para mim foi libertador isso, né? Por isso que eu estou trazendo para esse projeto essa visão e como que essa visão se conecta com o relacionamento. Conta um pouquinho da sua impressão desse processo. Eu acho que isso mostra muito claramente, assim, aquilo que a gente comentou no início, que é o aprendizado, a compreensão na medida em que o relacionamento acontece, amadurece e caminha, né, no mesmo propósito de vida, que é de você se conhecer, de você aprender a se descobrir e se compreender, e com isso a compreensão em relação ao outro também cresce, né? Então, essa simbiose acontece de uma forma muito melhor, ela evolui, ela dá muitos passos à frente, e isso puxa o seu nível de relacionamento para muito mais alto, e fica muito mais harmônico e maduro, bonito, leve, né? E isso alivia as cargas todas, né? Então eu acho que esse aprendizado, essas descobertas, você vai compartilhando com o seu companheiro, a sua companheira, né? Então isso traz uma evolução para você e para o seu relacionamento. Esse nível de aprendizado, quando você tem esse propósito de querer evoluir cada vez mais como ser humano, então isso é uma coisa que conduz para melhor todo o nível do seu relacionamento, né? Uhum. Eu acho que isso que aconteceu com a gente, isso não para de acontecer, né? Ele continua acontecendo. E a importância dessas conversas, a importância desses diálogos, de colocar sempre as questões e tudo, é fundamental, né? Eu acho que isso faz parte do nosso grande aprendizado. Sim, e esse processo, né, que eu falo, essa transformação que é trazer a gente para um eixo de equilíbrio. Então vamos trazer de novo essa palavra que é fundamental quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de comunhão, né, quando a gente fala de consciência, tem sempre sustentando tudo isso o tal, né, o grande equilíbrio dinâmico que existe no universo, que existe em tudo que é vivo, que existe dentro de nós. Então quando a gente fala de reconquistar equilíbrio, de buscar equilíbrio na nossa vida, né, fisicamente, emocionalmente, animicamente, a gente está falando isso, de
estar de novo dentro desse eixo de integridade, né, de tudo, dos nossos corpos, entre eles, das nossos anseios mais atávicos, nossos anseios anímicos, nossos anseios espirituais. Então, tudo isso, todas essas comunhões são equilíbrio. E a gente poderia dizer que essa busca de equilíbrio no relacionamento, ela é constante. A gente não vê sempre, né, como tudo na vida, todos esses opostos estão sempre tentando se reequilibrar, com a natureza tão sábia, tão grandiosa, tão imensa, todo esse processo que a gente está vivendo do Covid, as pessoas que têm essa visão mais ampla, que voam como águias lá do alto, enxergam isso como um grande panorama, estão dizendo a mesma coisa, que isso é uma consequência de um processo universal, né? Um processo natural, é um planeta, é Gaia, tentando se reequilibrar dessa bagunça toda. Ela tem os meios que a gente às vezes não consegue compreender, mas com um pouquinho de consciência a mais a gente compreende sim que é necessário. Então todos esses processos são tentativas de reequilíbrio. E quando a gente faz essas mudanças de voltar para o nosso eixo, para a nossa essência individual, a gente está então voltando a nossa vida para um eixo de equilíbrio. E quando a gente entra nesse eixo de equilíbrio, o que transborda, né? Igual aquela imagem da pedrinha que a gente joga na água que tem aquela repercussão das ondas, é isso que vai acontecer ao nosso redor, né? Quando eu, Larissa, me trouxe de volta, né, para um eixo de equilíbrio, ou um pouco mais, né, gente, que eu acho que essa busca de equilíbrio é de uma vida inteira, ou é de muitas vidas, mas voltando um pouco aí, saindo do eixo torto, voltando um pouquinho mais para o eixo do equilíbrio, essas ondas, essas repercussões vão atingindo quem? Especialmente os nossos relacionamentos íntimos, né, companheiro, filhos, as pessoas que convivem com a gente diariamente. Então, tem uma progressão, né, um transbordar dessa energia de equilíbrio, dessa energia transformadora, benéfica que acontece, que é maravilhoso de ver. E a gente tendo consciência disso, a gente se entusiasma até mais para fazer esse caminho para dentro da gente, entender o que é o nosso eixo de equilíbrio. Eu queria comentar também que é importantíssimo dentro desse trabalho de comunhão íntima para a gente manter essa chama, né? Porque o amor maduro também tem essa chama. Eu falei muito na live do Outono da Mulher que mesmo nós mulheres já de meia idade, apesar desse fogo do segundo chakra, da energia sexual ser mais suave, ele não é tão ardente, não quer dizer que ele está apagado. E a gente tem, da mesma maneira que a gente vai buscando um refinamento, né, da nossa vida interior, da nossa vida espiritual, a gente também começa a refinar a nossa experiência sexual, a nossa experiência afetiva e amorosa. E o Tantra é um caminho para mulheres de qualquer idade, né? Homens também, não é para casais jovens que estão no auge da vida sexual. O Tantra é uma maneira de estar no mundo, não é uma experiência de sexualidade tântrica simplesmente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima live com Ronald Fuchs, mas eu queria comentar que no caso de um relacionamento como o nosso, maduro, a gente vai encontrando formas de alimentar essas energias complementares, né? Então, quando a gente falou sobre o tal, desde a primeira live, essas energias complementares no universo, céu e terra, escuro e claro, dia e noite, né? O yin e o yang em tudo, em nós como se manifesta, né? O nosso lado masculino, o nosso lado feminino, e no companheiro também, né? Não é só um lado masculino e um lado feminino, nós somos esse equilíbrio dinâmico entre nós. E os nossos relacionamentos acompanham esse movimento tal de individual e ao mesmo tempo dessa entidade que é o casal. Então, a gente comenta muito no curso de Tantra, a gente vai trazer um pouquinho dessa fala, eu vou buscar com o Ronald na próxima live, mas essa dança que a gente chama, a dança do masculino e do feminino, a dança Shiva Shakti, ela é o quê? É essa busca de equilíbrio do masculino e feminino no relacionamento. Então, quando uma mulher ela está com uma energia muito yin, ela tende a atrair um companheiro com uma energia muito yang.
Então vamos dizer, isso é o normal no relacionamento homem-mulher. Poderia ser em outra época, as mulheres mais, né, mais cuidadosas, mais femininas, e o homem mais no papel masculino, do protetor, do provedor, sem entrarmos em nenhuma questão polêmica e crítica aqui em relação a gênero, né? Vamos falar só de forças cósmicas. E o que aconteceu nos últimos tempos? Isso também a gente comenta e vamos voltar a falar mais para frente, que é os paradigmas de relacionamento mudaram. Então hoje a gente tem relacionamentos demais que não são nem de dependência, nem de grito de independência, mas uma busca de encontrar a interdependência, em que cada um de nós mantém os seus projetos pessoais, os seus anseios pessoais, mas também quer comungar com o outro uma vida a dois. E o que está acontecendo é que as mulheres estão vindo para esses relacionamentos com uma energia yang muito intensa, que é de todas essas décadas, essa fase de grito de independência, essa necessidade de compensar tanta dependência emocional, física, etc., tanta exploração, tanta violência. E agora veio o feminismo arraigado, todos esses movimentos, e claro, ainda necessários em muitos cantos desse país. Não estou falando que não precisamos do feminismo, eu estou dizendo que em termos de relacionamento, em termos de equilíbrio pessoal, isso não é a resposta para a felicidade individual nem a dois, né? Porque não é equilíbrio. Então, quando eu saio do extremo para o outro, a tendência é depois eu vir para um caminho do meio. Então, a gente pode dizer que a gente está numa época então, de tendência de encontrar um eixo ali, que é a interdependência. Mas como nós mulheres trazemos de forma até atávica, emocionalmente muito pesada, está nos genes, está na toda essa herança cultural de gerações e gerações que chega com a gente dentro do nosso espírito, nós temos sido mulheres com energia yang muito forte. Isso significa que a gente chega para um relacionamento com uma força yang tal que o que cabe ao homem, ao companheiro que aparece, é se encaixar com uma força muito yin. Porque senão não dá liga, não dá dança cósmica, né? Isso é errado? Não. Isso é uma característica de um casal. E essa característica definitiva? Também não. Tem um momento em que essa mulher está muito yang e esse homem então se encaixa com uma personalidade yin, né? Pode ser que naquele momento da sua vida você atraia um homem que seja mais yin, mas com um lado feminino muito aguçado. E se você pende novamente para o yin, aí o que vai acontecer é que você cria uma oportunidade do companheiro assumir a posição yang. Então, resumidamente, isso também é uma dança que está sempre acontecendo e a gente tem que olhar para o relacionamento dessa maneira e entender que nós somos responsáveis pelo que a gente está atraindo, pelo que a gente está provocando no outro. Então, se eu estou, vou dizer, quando eu conheci Dado, eu já vinha de anos como mulher solteira, independente, sem companheiro, e a gente como mulher independente, sem companheiro, né, mulheres modernas, a gente aprende a fazer tudo sozinha, a gente mora numa casa sozinha, a gente dirige sozinha, a gente trabalha sozinha, se precisa consertar uma coisa na casa, e você sabe, você faz sozinha, senão você chama alguém para fazer, e aí você aprende a viver independente sem precisar de ninguém, infelizmente. E aí quando chega no relacionamento, eu vejo muitas mulheres repetindo esse padrão, e elas não conseguem, então, abrir mão dessa... Ai, o celular, desculpa. Abrir mão desta independência, desse excesso de autonomia, e então dar espaço para quê? Para que a dança cósmica aconteça. Para que esse companheiro que chegue como um homem, com seu papel yang, e consiga estar ali naquele relacionamento com esse equilíbrio. Não sei se alguém aí já viveu isso. Então eu vejo que nessa transformação que eu contei, que eu vivi, aconteceu um pouco isso. Eu sempre tive uma energia yang muito forte. E eu comecei a sentir que, à medida que eu também ia fazendo demais, eu ia cobrando demais. Porque, eu faço tudo isso, então eu cobro na mesma altura. Só que a cobrança é um terror para o relacionamento. Então, como que a gente tem que aprender a trazer o companheiro, ou no caso, companheira, para esse encontro mais harmonioso? É voltando para o eixo, é fazendo a transformação interna, reencontrando a nossa essência
E quando a gente se encaixa nesse papel com naturalidade, o outro também ocupa o espaço dele com naturalidade, a gente entra no equilíbrio juntos. Então, essa é a dança Shiva Shakti, que vai mudando muito dentro dos relacionamentos ao longo do tempo. Então, eu diria que hoje nosso relacionamento é muito mais equilibrado de energia masculina e feminina do que antes. E isso depende muito de nós mulheres encontrarmos esse papel feminino. Porque as mulheres estão brigando muito com esse papel, né? Então, a gente, quando fala de resgatar o feminino, o sagrado feminino, não é um manifesto, não é um ativismo, não é uma... é a gente começar a voltar o nosso eixo para o equilíbrio, nos reconectarmos com a essência divina, que na nossa natureza é feminina. Então, esse é um assunto, né, uma pauta para outra live, mas eu queria trazer porque foi muito presente no relacionamento e eu acho que faz parte desse amor maduro. E o que leva a isso? Leva que quando a gente é mais feminina, a gente é mais disponível e também a gente está mais aberta ao cuidar do outro, mas de uma forma leve e não opressora, nem para nós mesmos, nem para o outro. E aí a gente conquista o quê? A presença. O Tantra fala disso, o Ronald vai falar. Que a grande conquista do relacionamento harmonioso é a mulher conquistar a presença do homem. E o homem conquistar a disponibilidade da mulher. E aí a gente relaxa dentro desse acolhimento. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho muito bacana o que você colocou. E para finalizar, gente, eu queria comentar que essa é a importância desse resgate, desse eixo, por nós mulheres, porque eu posso falar por mim, né? Eu não posso falar por ele. O trabalho dos homens, os homens têm que oferecer ao mundo, eles que têm que compartilhar. Eu falo que eu adoraria fazer um trabalho com homens, instigar os homens a terem esse olhar para o relacionamento, acho que isso ainda vai chegar. Mas por hora, o que a gente está preparando são duas coisas. Então, repetindo para quem chegou, Patrícia, Maria Tereza, outra Patrícia Campos, querida, que saudade. É que esse projeto, Arte do Amor Sagrado da Comunhão Íntima, ele tem toda uma trajetória, o objetivo maior é a gente oferecer ferramentas, informações, um apoio para que nós possamos conquistar relacionamentos de comunhão íntima, para que a gente resgate os nossos relacionamentos que estão esfacelados, ou traga um eixo de equilíbrio para nós e para os nossos relacionamentos, ou quem sabe nos conecte com essa Shakti poderosa que temos dentro de nós, essa deusa que temos por natureza adormecida, para que a gente, dentro desse eixo de consciência, a gente atraia o nosso Shiva. Então esse é o grande mote desse trabalho, o grande sonho, apoiar homens e mulheres. Mas, inicialmente, como eu já tenho uma jornada longa de trabalho com mulheres, a gente desenhou recentemente um projeto que serão jornadas com mulheres de meia idade, as mulheres do outono, especialmente, não só, mas especialmente nesse momento, sim, porque nós mulheres dessa fase de vida, nós temos demandas muito específicas, temos olhares mais específicos para a vida, e aí a gente vai trabalhar na forma de jornadas. O que é uma jornada? É um período de tempo que a gente passa juntas, discutindo todos esses temas, essas questões que nos unem e que são essenciais para que a gente aumente o nosso nível de consciência, resgate o equilíbrio físico, emocional, e aí sim tenhamos condições de avançar, mergulhar nesse universo, para quem tiver interesse do Tantra Sagrado, né, da comunhão íntima, mais dentro do aspecto da sexualidade consciente. E até também um outro tema, que é o final dessa história, que é o descobrir nosso propósito de vida e nos alinharmos com ele para alejarmos a nossa vida dentro desse propósito, que é um propósito cósmico, né? E que demanda consciência, demanda refinamento de consciência. Então a gente vai trazer para vocês, por esses dias, o convite para uma primeira jornada com as mulheres do outono, é um convite para um trabalho gratuito, especial. Eu vou convidar todas as minhas queridas amigas, as pessoas que nos acompanham, para entrarem nessa jornada. Vai ser um grupo seleto, pequeno, para a gente desenvolver esse tema. E depois podemos fazer trabalhos, né, jornadas específicas, mergulhando nesse trabalho do renascimento de consciência corporal emocional, mergulhando na sexualidade consciente, mergulhando no Tantra, mergulhando no propósito de vida. Tem muita coisa para trabalhar. E, em paralelo, com a presença e parceria do Ronald Fuchs,
que vocês vão conhecer semana que vem, a gente está formatando um workshop de Tantra, específico de Tantra, para casais, né? Mas também qualquer pessoa solteira que queira se trabalhar para conquistar seu parceiro tântrico. Então são essas as nossas promessas. E para quem ainda não tinha escutado, o Ronald Fuchs é meu mestre de renascimento e Tantra, especialmente de Tantra, e ele está comigo desde o início na concepção desse trabalho. E eu fiz um convite para que ele participasse do workshop, dando aula, e na verdade ele tem interesse em participar muito mais, ele está me dando um grande apoio, porque tem 40 anos que ele divulga o Tantra no mundo, e nesse momento nos resta fazer esse trabalho online, até que ele possa voltar ao Brasil, viajar de novo. A gente vai então adiantando isso, né? Podendo multiplicar isso, esse entusiasmo que está borbulhando, a gente vai compartilhar na forma de workshop. Então a ideia, gente, é que não seja esse tipo de curso gravado, que você entra lá e tem a Larissa gravada, falando tudo em aulinhas de internet. Não vai ser assim. Claro que vai ter material gravado, mas nossa expectativa é poder estar online, discutindo, conversando, comungando de todas essas experiências e anseios, e também a minha experiência de vida, né? Das ferramentas que eu aprendi, de tudo que eu posso compartilhar com vocês. Ai, que legal, Marília. Então, acompanhado do seu trabalho. Marília é uma parteira maravilhosa. Eu procurei parteira, nós procuramos parteira para nossa filha. Como procuramos parteira aqui em Oliveira? Não tem parteira. A gente acabou chegando em Belo Horizonte como é que chama? Maternidade, na Sofia Feldman, para pelo menos termos o direito de esperar as meninas de forma natural e consciente. E, gente, isso dá um pano para outras mangas, né, Marília? A gente já trabalhou nos círculos de mulheres aqui muito, já vieram várias mulheres à fazenda, a gente fez muitos encontros, tarde inteira, teve projeto de meses com as mesmas mulheres, e toda vez eu começava com esse tema do renascimento do parto, é a grande paixão minha esse tema. Por quê? Olha só, tudo que a gente aprendeu convivendo com a natureza, observando essa desconexão intensa que hoje as pessoas vivem da natureza, causa de tanto desequilíbrio, tanta doença e tanta inconsciência. Quando a gente foi entendendo isso e mergulhando nesse processo de estar no campo, de estudar saúde natural, de plantar, de colher, cada vez a gente foi entendendo mais que o problema começa exatamente aí. O problema todo começa com uma criança que vem ao mundo com pais inconscientes. Uma criança que não vem ao mundo com liberdade e amorosidade que ela merece. Então, esse é um assunto que me move muito, muito. É o início da jornada. E quando a gente olha para tanta ignorância, tanta violência, tantos absurdos, o que muda é que ao invés de a gente ficar com raiva, com ódio, com inconformidade, com uma reação, com vontade de entrar em embate, a gente olha com compaixão, porque a gente sabe que atrás de cada ser humano desse existe uma dor imensa. Uma história de dores guardada no corpo, que começa lá na gestação, especialmente no processo de parto. Então, esse é um assunto muito, muito, muito importante. E aí eu falo, vamos trabalhar o assunto do parto. E aí eu me dei conta, olha só, Marília, eu me dei conta que esse trabalho, que tudo que eu faço, nada é planejado mentalmente. Sou uma pessoa que eu fico lá regando a minha horta, as minhas ervas, e espero as ideias chegarem, né? O ócio criativo. E quando eu juntei Renascimento e Tantra, eu falei, gente, uma coisa é base para a outra, a gente tem que falar de consciência corporal e emocional antes de falar de Tantra. E aí eu fui ver, gente, mas eu aprendi Renascimento e Tantra com o mesmo mestre, olha que coisa legal. E aí eu pensei em todo o trabalho como guardiã de círculo de mulheres que eu fiz aqui, tanto falar de renascimento do parto, aí caiu uma luz. Para que sejamos mulheres e homens, pais e mães amorosos, conscientes, que vão escolher de forma iluminada a forma de trazer ao mundo esse ser de luz, a gente tem que ter tido antes esse processo de estarmos numa união madura e sagrada o suficiente para que essa consciência da chegada de um filho ou de uma filha aconteça. Então, esse trabalho da arte do amor sagrado e da comunhão íntima é precursor de um parto consciente, porque é preparação de pessoas para que elas, como casal, como uma união sagrada,
estejam prontos para gerar um ser de luz, que venha para o mundo trazer transformação benéfica, que venha para o mundo ser feliz, ser livre e leve, né? Então, aí começa tudo, antes que a gente receba o chamado de um serzinho de luz, que a gente já esteja num caminho de luz. E o caminho do Tantra é um caminho de luz, é um caminho de sexualidade sagrada, de autoconhecimento e consciência que a gente leva para essa união íntima, para essa união geradora de vida. Então tá tudo conectado, tá vendo? Por isso que não vai ser uma jornada só, não vão ser várias jornadas complementares, e vocês estão todos convidados. Né? Muito bem, e é uma delícia poder conviver com essa pessoa, que a gente caminhou na mesma direção, essa sintonia foi uma coisa que nos uniu desde o princípio. Eu sempre tive muita preocupação com os partos dos meus filhos, isso muito antes de conhecer a Larissa. É uma coisa que eu descobri ainda fazendo trabalho de fotografia, vendo um casal ter o nascimento do filho de um casal amigo. Eu descobri isso e isso norteou toda a minha vida em relação aos meus filhos. Então, eu aprendi muito com isso e tivemos esse compartilhamento dessa direção conjunta. Foi muito bacana. Então, muito bom a gente dividir isso tudo. E muito obrigado por você me trazer aqui. Eu que agradeço. Gente, gratidão a cada um de vocês e vamos aí espalhar essa mensagem de consciência, né, entre nós casais e consciência para a nossa vida, para todos os seres de luz que estão pedindo que a gente se abra para essa jornada, né, de que o mundo precisa, jornadas sagradas. Um beijo, boa noite para vocês e lembrem-se, quinta-feira que vem, mais uma especial live com a presença do ilustre Ronald Fuchs. Eu aguardo todos vocês. Boa noite. Até logo.